Então, agora vamos ver algumas formas de implementação, né? A gente pode fazer essa implementação desse gerenciamento através do mapa de bits ou de lista encadeada. No caso do mapa de bits, você vai ter um grande vetor e cada posição desse vetor você vai indicar com 0 se for uma posição livre e vai indicar com 1 se for uma posição ocupada. Então, bastante simples. Então, aqui você vai ter, aqui no caso, aqui está embaixo do outro, né? Mas você pode imaginar que essa estrutura ela é para cá, né? É um vetorzão, né? Ao invés de uma matriz, né? Apesar de estar aparecendo aqui uma matriz. Mas ele é um vetorzão, né? Onde cada posição aqui da memória vai ser uma posição aqui no vetor. Então, aqui eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. As 5 primeiras posições do vetor estão marcadas em 1. Isso significa que da posição 0 à posição 4 aqui, eu tenho o processo A. Então, está ocupado, né? É um espaço ocupado. Aí, da posição 5, 6, 7 até a posição 7, eu tenho 3 espaços aqui vazios, então está sendo indicado aqui com 0. Né? E aí da posição 8 a 14 é o processo B, então está indicado aqui com 1. E por aí vai, né? Então, essa é a perspectiva do mapa de bits. Né? Cada posição na memória é representada por uma posição no vetor. Uma outra forma é a lista encadeada. É um tanto mais elegante, né, você fazer através de lista encadeada. A lista encadeada aqui, você vai indicar P, onde tem processo, H, que é onde está o espaço vazio. Então, começa aqui no primeiro espaço, tem processo A, que vai do 0 ao 4. Né? Então, aqui eu tenho processo, e aqui eu coloco a base e aqui eu coloco o limite. O limite é aquela ideia de extensão, né? O tamanho dele. Então, assim, eu tenho que ele começa no endereço 0 e ocupa 5 posições, que é da posição 0 a 4 na memória. Né? Aí eu tenho um ponteiro que aponta para o próximo item, que é um espaço vazio, é um fragmentozinho aqui vazio, de 3 posições. Então, aqui eu tenho um fragmento vazio, que começa no endereço 5 e tem tamanho de 3. Aqui ele começa no 5 e tem o tamanho de 1, 2, 3. 3 posições. E aí, um ponteiro para o próximo. O próximo é um outro processo, B, né, que ele começa no endereço 8 e tem o tamanho de 6. Então, ele começa aqui no 8 e tem o tamanho de 6, vai até o 14. E por aí vai, né? Então, essa é a ideia da lista encadeada. Então, além dessa forma, né, para poder fazer o gerenciamento através de alocação contígua, quer dizer, a alocação contígua é quando o processo está inteiro na memória, né? Então, essas formas aqui a gente percebe que o processo ele não se divide de forma nenhuma, ele está inteirão na memória. Nós temos algumas formas de alocação não contígua. Na forma de alocação não contígua, o processo ele é dividido em partes e essas partes podem ocupar espaços diferentes de memória. E é bastante interessante que a gente consegue otimizar o uso da memória com essas técnicas. Então, nós vamos ver duas técnicas de alocação não contígua, que é a paginação e a segmentação. No caso da paginação, o espaço de endereçamento lógico de um processo pode ser não contíguo, quer dizer que o processo é alocado para a memória física sempre que existir espaço disponível. Então, em qualquer espaço disponível na memória, você pode ir lá e alocar páginas, né? Não teria problema. Como é que a gente faz isso? A gente vai pensar na memória física sendo dividida, a memória RAM, né? Essa memória física sendo dividida em partes de mesmo tamanho, né, um tamanho fixo, que vão ser chamados de quadros ou frames, né, no inglês. E a gente vai dividir a memória lógica, que é pensar na concepção do processo, em partes também de tamanhos iguais, né, que são do mesmo tamanho dos quadros na memória física, mas o processo a gente vai chamar essa divisão de páginas. Então, cada página do processo, do que a gente chama de memória lógica, né, que é pensar no tamanho do processo, vão ser alocados em quadros na memória física. É essa a ideia. Então,
Como é que a gente mantém esse controle? Todos os quadros que estão livres na memória física, e aí eu consigo saber onde é que eu posso alocar essas páginas de um processo novo que eu criar, por exemplo. Né? E aí, nós vamos chamar de tabela de páginas. É uma estrutura de dados que vai ter a relação de quadros e páginas, quer dizer, quais são as páginas do processo e em quais quadros eles estão alocados. Então, essa vai ser a tabela de páginas do processo. Então, ela é utilizada para traduzir os endereços lógicos em físicos.